A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21 e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a Isaque, seu filho, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nesta palavra, nós vemos Sara regozijada com o que Deus havia feito, com o cumprimento da palavra de Deus. Já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que Deus, tudo que ele promete, ele cumpre. Tudo que ele fala que ele vai fazer, ele faz na nossa vida. Deus, irmãos, quando ele faz uma promessa, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Havia uma promessa sobre a casa de Abraão e a Bíblia diz que o Senhor visitou a Sara, como ele havia dito para ela. Deus manda te dizer que vai ser como ele te disse. Eu não sei o tamanho da sua promessa, eu não sei o tamanho daquilo que Deus te falou, mas Deus está dizendo: eu não mudo, eu sou mesmo Deus do tempo de Abraão, do tempo de Sara, que cumpri a promessa na casa deles, e eu vou cumprir o que eu te falei, por mais que seja impossível. Talvez a sua situação é muito impossível, a sua situação é muito improvável de acontecer, a probabilidade pode ser mínima ou até mesmo nenhuma. Mas eu quero lhe dizer que Deus é especialista em cumprir palavras em situações que parecem impossíveis. Declare comigo: no meu impossível vai haver milagre. No meu impossível vai haver milagre. Na casa do patriarca Abraão tinha impossibilidade. A Bíblia diz que ele era velho e sua esposa também era velha, e para ela já se lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, não tinha mais jeito, humanamente falando, para aquela casa ter milagre. Não tinha mais jeito para Isaque, o filho da promessa, vir assim acontecer como um milagre na casa de Abraão. Tem situações, irmãos, que Deus permite chegar em meio a adversidades, a problemas, e parecer que não vai ter mais solução. Quem olhava para a casa de Abraão achava que não teria mais criança naquela casa, achava que Abraão não deixaria um descendente vindo de Sara. Mas Deus, quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Ele está dizendo para você: eu já tenho um tempo determinado para o cumprimento daquilo que eu te falei. Eu não errei o endereço, diz o Senhor. Eu não brinquei de fazer promessa. Eu não te falei algo que eu não poderia cumprir. Mas aquilo que eu te falei, eu, o Senhor, cumprirei. Eu, o Senhor, farei acontecer. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, Abraão, e a Bíblia, irmãos, ela enfatiza aqui que foi na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Passaram céus e terra, irmãos, mas a palavra do Senhor, ela não passará, ela não volta vazia, sem antes fazer o que apraz a Deus. Se Deus te fez uma promessa, fica tranquilo. Se Deus te fez uma promessa, fica tranquila, porque Deus vai trazer o cumprimento daquilo que Ele te falou. Deus vai fazer a promessa acontecer. A palavra se cumprir, o nome dele ser glorificado, mostrando para você que vale a pena confiar nesse Deus. Mostrando para você que todo este investimento de tempo na presença do Senhor não foi em vão. Pessoas aqui investiram tempo, estão investindo fé, e muitas vezes passa pela tua cabeça que isso tudo é em vão, mas Deus está dizendo: não é em vão. Aqueles que creem na minha
minha palavra, eu velo sobre ela para cumprir. Aqueles que têm fé, ver acontecer aquilo que eu designei. Abraão e Sara contemplaram o milagre. Deus diz para você, você contemplará o milagre e ficará como quem sonha. Quem olhava para este casal podia perceber que eles estavam como quem sonha. Quem olhar para você vai perceber que Deus te deixou como quem sonha, que Deus te visitou, que o Senhor mudou a tua história, que o Senhor tirou você da vergonha. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque. No tempo determinado que Deus havia dito, porque quando Deus disse a Abraão primeiramente que Sara daria à luz a um filho daqui a um ano, Abraão tinha 99 anos. Depois de Deus aparecer para Abraão, mudar o nome dele de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, ordenar a circuncisão, fazer a promessa que daqui a um ano Sara daria à luz a um filho, a Bíblia diz que depois disso o Senhor visita a casa de Abraão. O Senhor e 2 anjos vão até a casa de Abraão e chegando lá o Senhor confirma a promessa. Novamente o Senhor diz, daqui a um ano, Sara, tua mulher, te dará à luz a um filho. Daqui a um ano vai ter milagre. Você pegou, se você não pegou, minha irmã, pegue aí do outro lado. Deus é Deus de milagre, Ele já tem tempo para o teu milagre acontecer e não tardará de acontecer. Declare comigo, meu Deus determinou o tempo e não tardará do meu milagre acontecer. O meu Deus determinou o tempo e não tardará do meu milagre acontecer. Que estava Abraão com 100 anos, segurando a promessa, porque promessa de Deus não tem prazo, porque promessa de Deus não tem prazo de validade. Porque tudo que Deus fala, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Talvez você entrou aqui com grandes e lindas promessas, mas está exausto, mas está cansada, dizendo não vale a pena continuar perseverando. Não vale a pena continuar crendo. Não vale a pena confiar. E o Senhor está dizendo, olhe para a história de Sara e Abraão. Para mim não tem tempo determinado pelos homens, mas eu sou dono do tempo, diz o Senhor. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que não perde o controle de nada. Ele é o dono do tempo. Eu sirvo a um Deus que não perde o controle de nada. Ele é o dono do tempo. Irmãos, Deus já tinha um tempo para cumprimento da palavra dele na casa de Abraão. Abraão não morreu sem descendente. Abraão não morreu sem ver o cumprimento da palavra de Deus sobre a família dele, sobre o ventre de Sara. Porque tudo que Deus fala, irmãos, tudo que Deus promete, Ele faz acontecer. Ele fala, e Ele mesmo cumpre. Ele mesmo faz acontecer e o nome dele é glorificado. A Bíblia nos diz, irmãos, que o Senhor fez Sara sorrir. O Senhor deu motivo de riso para ela. E pessoas aqui estão recebendo um novo sorriso. Pessoas aqui vão sorrir, mas não é sorrir de incredulidade, não é sorrir para esconder o sofrimento, porque tem pessoas, me revela o Espírito Santo, que estão sorrindo por fora, para esconder o que está dentro, para esconder a dor, a angústia, o sofrimento, a frustração. Mas o Senhor está dizendo, o sorriso que eu estou colocando nos teus lábios é um sorriso. É um sorriso de alegria, é um sorriso verdadeiro, porque eu, o Senhor, trago o cumprimento daquilo que eu falei. O Senhor me dá motivo de riso, todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Ou seja, todo mundo que ouviu o que Deus fez na minha vida também vai rir de alegria, porque meu Deus restaurou a minha história. Olha a gente aqui falando sobre ela e se alegrando porque Deus cumpriu na vida dela. Da mesma forma que a história dela serve como exemplo hoje pra gente. Da mesma forma que estamos falando aqui de Sara. Pessoas vão mencionar o teu nome e vão dizer, Deus alegrou a ela. Deus restaurou a história dele. Deus fez ela viver milagre. Deus fez uma promessa e ela se apegou. Ninguém acreditava na promessa, mas ela acreditou.
Ninguém acreditava na promessa, mas ele creu. E hoje nós estamos vendo que ele está colhendo os frutos, que ela está colhendo os frutos. Pessoas aqui colherão os frutos como Sara colheu. Pessoas aqui, irmãos, vão ver o agir de Deus de maneira miraculosa acontecendo. O Senhor está dizendo: milagre não se explica, milagre se vive. O que você vai viver é milagre. Tem pessoas aqui, irmãos, que em poucos dias me revelam o Espírito Santo. Vão ter testemunho para contar. Eu não brinco naquilo que me é revelado, irmãos. Mas se o Espírito Santo, ele direciona a falar, eu falo. E o Senhor está falando de maneira muito clara: em poucos dias eu vou dar testemunho aqui para pessoas contarem. Em poucos dias eu começarei a mudar a história. Em poucos dias eu começarei a mudar o cenário. Em poucos dias eu farei o impossível acontecer e o meu nome será glorificado, diz o Senhor. Já tinha dia e hora marcado para o milagre de Sara. O Senhor, irmãos, quando ele determina o tempo, o milagre tem que acontecer. Quando o Senhor diz que vai se cumprir, ele mesmo vela sobre a palavra dele para fazer acontecer. Então tudo que foi impedimento ele vai tirar, mas ele vai cumprir a palavra dele. Tudo que foi empecilho vai sair do teu caminho. Tudo que for pedra de tropeço não permanecerá na sua vida, porque Deus resolveu cumprir o que ele te falou. Deus trouxe pessoas aqui que estavam cansadas, perguntando: Senhor, será que vai acontecer milagre? Senhor, será que a porta vai abrir? Senhor, será que o Senhor vai fazer? E Deus está dizendo: desde quando eu falo e não cumpro? Desde quando eu prometo algo que eu não vá fazer? Ah, meu Deus, mas é tão difícil, é tão impossível aquilo que o Senhor prometeu. Aí o Senhor hoje te responde da mesma forma que o Senhor respondeu a Sara. No capítulo de número 18 de Gênesis, e versículo de número 14, vai nos dizer assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Ou seja, para o Senhor não há nada difícil. Para o Senhor não há impossibilidades. Mesmo Sara rindo, mesmo Sara dizendo que ela era velha e que já tinha cessado o costume das mulheres na vida dela, e que Abraão também era de idade avançada, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que mesmo assim Deus cumpriu na história dela. Porque Deus não está limitado àquilo que estamos vivendo. Então ele diz para nós: não tem nada impossível quando eu falo. Se foi eu que prometi, por que você está perdendo a noite de sono? Se foi eu que falei que vou fazer acontecer, eu me encarrego de cumprir a palavra. Só respira fundo, só fica tranquila, só fica em paz, porque eu, o Senhor, estou cuidando de tudo. Declare comigo: eu creio que o meu Deus está cuidando de tudo. Eu não vou me preocupar com nada. Eu creio que o meu Deus está cuidando de tudo. Eu não vou me preocupar com nada. Quem estava, irmãos, trazendo o cumprimento da promessa de Deus para os braços de Sara e Abraão foi Deus. Porque Deus é Deus, irmãos, que pega as impossibilidades e transforma em milagres e entrega na nossa mão. Vou repetir para você entender. Deus é Deus que pega a impossibilidade, transforma em milagres e entrega na nossa mão. Lá estava agora Isaac nas mãos de Abraão e Sara, como prova de que Deus fala e cumpre. Aí eu te faço uma pergunta: o que é difícil para o Senhor? O que Deus não pode cumprir na sua vida? O que Deus não pode colocar nas suas mãos hoje como milagre, se Ele é o Deus do impossível? Declare comigo: meu Deus é grande, é Deus do impossível, eu não vou duvidar do poder dele. O meu Deus é grande, é Deus do impossível, eu não vou duvidar do poder dele. É o Deus que pegou o ventre de uma mulher velha, avançada em idade, que já se lhe havia cessado o costume das mulheres. É um Deus que pegou uma pessoa improvável, impossível, que não geraria humanamente falando, e fez o milagre acontecer, provando que Deus fala. E vela sobre a palavra dele para a cumprir. A cumprimento de palavra, minha irmã. A cumprimento de palavra, meu irmão, sobre a tua vida. Deus hoje está te visitando de maneira extraordinária, como ele visitou a Abraão.
Como ele visitou a Sara, como ele visitou esta família com resposta. Esta família recebeu uma resposta que não era dos homens, uma resposta que só Deus poderia dar, porque era algo impossível. Quando é algo impossível, nós compreendemos, irmãos, automaticamente que é para Deus fazer, porque o possível, quem faz somos nós. Nós fazemos o possível, mas o impossível é Deus que faz. E através dessa palavra, Deus está dizendo: eu vou fazer o impossível acontecer. Eu vou glorificar o meu nome, mostrando que eu sou Deus que cumpre a minha palavra. Eu sou Deus que faço o impossível acontecer e glorifico o meu nome. Eu não sei o tamanho da sua promessa, minha irmã e meu irmão, mas eu quero lhe dizer: Deus vai te visitar, Deus vai alegrar o teu coração e o Senhor vai cumprir aquilo que Ele te falou. Houve o nascimento aqui de Isaac, ou seja, a promessa estava nas mãos de Sara e Abraão e vai estar também na sua. Não importa o tamanho da impossibilidade, como o Senhor disse a Sara, que para o Senhor não tinha nada demasiadamente difícil. Como o Senhor prometeu e Ele cumpriu na casa do patriarca Abraão, será assim na tua casa, será assim na tua história, será assim no teu ministério. Eu não sei o tamanho da sua promessa, mas eu quero lhe dizer que o Deus que nós servimos é fiel. O Deus que nós servimos não fala nada que Ele não venha fazer acontecer. O Deus que nós servimos não fala nada que Ele não venha cumprir. Ele cumpre a boa palavra dEle. Ele faz acontecer aquilo que Ele mesmo determinou para a nossa história. E Deus está dizendo para você: da mesma forma que eu determinei, da mesma forma que eu falei, vai acontecer. O meu nome será glorificado na tua vida, porque para mim, diz o Senhor, não há nada impossível. Se prepare, irmãos, porque você vai testemunhar. Se prepare, porque o nome do Senhor será glorificado na sua vida. E o tempo do cumprimento da boa palavra de Deus está chegando para você. Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu e Ele manda eu te falar que não tardará. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, meu Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu zelo, por essa resposta, Pai. Ô Senhor, obrigada por responder pessoas aqui que estão cansadas, achando, Pai, que não vai ter cumprimento de palavra, achando que o tempo já passou, achando, Pai, que a promessa não vai acontecer porque é impossível, mas Tu és o Deus, Pai, que não tem prazo de validade para as Tuas promessas. Tu és um Deus, Pai, que tudo que o Senhor fala, o Senhor vela sobre a Tua palavra para cumprir. Foi o Senhor que visitou a casa de Abraão, meu Pai, com milagre. Foi o Senhor quem visitou o ventre cheio de impossibilidades de Sara, Pai, e entregou para ela Isaac. Eu creio, Senhor, que o Senhor está entregando milagre nas mãos de pessoas que estão me ouvindo agora. Eu creio, meu Senhor, que o Teu nome está prestes a ser glorificado. Eu creio que tem milagres chegando. Pessoas exaltarão o Teu nome como Sara. Pessoas vão glorificar o Teu nome. Pessoas vão sorrir de alegria, porque Tu és o Deus que muda a história, que muda o sorriso. Tu és o Deus que muda a sentença, que muda o diagnóstico, que muda tudo. Pai, glorifica o Teu nome. Há uma mudança, há uma mudança. O ventre estéril gerou. E eu creio, Pai, que tudo aquilo que é estéril, tudo aquilo que não está gerando, tudo aquilo que não está frutificando, começará a frutificar, começará a gerar, começará a ter bênçãos, vitórias, respostas para os Teus filhos, Pai, porque para o Senhor não há nada demasiadamente difícil. Para o Senhor não tem nada impossível, porque o Senhor vela sobre a Tua palavra para a cumprir. Tu és grande e poderoso, e aquilo que o Senhor fala, Pai, o Senhor faz com que a palavra venha acontecer, com que o cumprimento daquilo que o Senhor disse venha chegar, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde
onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, meu Senhor, seja glorificado. Visita cada nome e cada pedido de oração de maneira especial aqui, meu Deus. Que o Senhor venha fazer, meu Deus, milagres acontecer, que haja manifestação do teu poder, que cada nome, cada pedido seja visitado de maneira profunda. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe aqueles que têm servido de canal de bênção aqui neste canal, que o Senhor os prospere, que o Senhor os visite no íntimo, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, e que o Senhor conceda, Pai, o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, o teu querer, que o Senhor dê para eles, Pai. Cada dia que passa, mais e mais experiências profundas contigo, que o teu Espírito Santo possa falar sempre aos corações deles. É em nome de Jesus que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Se prepare, porque está chegando o tempo do cumprimento da boa palavra de Deus na sua vida. Se prepare, porque você vai sorrir, mas não é para camuflar a dor que está dentro de você. Você vai sorrir, mas vai ser de alegria, porque você está prestes a viver um grande milagre, que não vem dos homens, mas vem do próprio Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.